Eu sou o Paulo Nazareno, nós estamos aqui no canal Palavra de Iau, onde nós deliberamos sobre a palavra do nosso Criador, estudamos a palavra porque a vida eterna consiste em conhecermos as Escrituras, em examinarmos as Escrituras, porque na verdade, irmãos, as Escrituras Sagradas contêm de fato a vida eterna. E as Escrituras Sagradas, irmãos, a Bíblia, primariamente falando, ela contém a palavra de Iau. Então, nós devemos estudá-la, mas também devemos entender que ela está cheia de fermento dos fariseus, fermento de Roma, fermento da Grécia, está cheia de coisas inventadas e acrescentadas pelos homens. E, portanto, nós temos que nos livrarmos das doutrinas malignas de Babilônia e os seus fermentos, que nada mais é, ou que nada mais são, do que doutrinas falsas. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós vamos estudar sobre a doutrina da Trindade, nós vamos deliberar sobre essa doutrina, vamos ver o que Yahshua Mashiach diz para nós. Yahshua Mashiach, irmãos, é o nosso irmão mais velho, é o filho de Iau. E nós temos que dar a primazia, temos que dar primeiro lugar à doutrina que Iau nos ensina. Porque Iau nos ensina através do seu filho Yahshua, o Mashiach, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui que eu explico que o nosso Salvador, o nome dele não é Jesus Cristo, e nem na verdade poderia ser, porque o nome Jesus Cristo, irmãos, ele entra na baila por volta do ano 100, 120, por ali, que já começa então a ser anunciado esse nome Jesus Cristo, que para quem conhece as Escrituras na língua materna, para quem conhece as Escrituras no hebraico, sabe que esse nome Jesus Cristo não consta lá, não está lá no hebraico, e nem na verdade poderia estar. O nome Jesus Cristo, ele não consta nem no hebraico e nem no aramaico, que é uma língua mais próxima do hebraico. Mais próxima que eu digo assim, irmãos, razoavelmente falando. Porque o nome do Salvador em aramaico, ainda assim é uma blasfêmia. Porque o nome em aramaico não dá a pronúncia Yahshua, o Mashiach. O nome em aramaico, a pronúncia é Yeshua, Yeshua HaMashiach. Não é Yahshua, Yahshua Mashiach. Não é Yahshua Mashiach. É Yeshua HaMashiach. Ou seja, mas mesmo assim, está mais próximo do nome hebraico. Mas ainda assim não é também. Ou então configura-se nome de blasfêmia. O nome que não é o nome do filho de Iau, Yahshua o Mashiach, Yahshua Mashiach, Yahshua o Mashiach, Mashiach quer dizer aquele que iria ser sacrificado por nós, por nossos pecados, por nós não, por nossos pecados. Então, nós precisamos entender essa estrutura, essas coisas, e porque a vida eterna, irmãos, depende disso. Depende de nós compreendermos a verdade como as Escrituras afirmam para nós. E nós vamos ler alguns textos, mas eu quero aqui, de antemão, abrir com esse texto aí, porque é algo muito sério, irmãos. Quando se trata de vida eterna, tudo que se trata de vida eterna é muito sério. Então aqui, Yahshua, ele está trazendo uma advertência, trazendo um aviso. E a vida eterna é essa. O que Yahshua diz o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Iau, que é o nome de Deus, é Iau. Mas podemos falar tranquilamente porque Deus é título, não é nome. Mas esse Deus aí, o nome dele é Iau. Te conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Yahshua a quem enviaste.
Observe, irmãos, que aí está escrito, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Al nunca enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é um nome inventado por Roma imperial, Roma papal e endossado pela Grécia, ou seja, chancelado pela Grécia. Os gregos, ao traduzir do hebraico para o grego, eles adotaram do latim esse Jesus Cristo aí. Porque se fosse fazer um nome, se fosse transliterar o nome Yahshua Mashiach para a própria língua dos gregos, não ia chegar nem perto desse Jesus aí. Mas os gregos mantiveram esse Jesus Cristo. Por quê? Porque quem dominava na época, irmãos? Quem dominava na época? Era Roma. Roma imperial e Roma papal. Então, quando os gregos fizeram a tradução do Novo Testamento, eles mantiveram esse Jesus aí. E nós sabemos já que esse Jesus, que o povo adora aí, nós sabemos o significado do nome dele. Mas não custa nada mostrar mais uma vez, ou mostrar todas as vezes que eu tiver de falar desse assunto. Não custa nada, irmãos. Vamos ver. Olha só. Iesus. O que é Iesus? Iesus é o quê? O que é Iesus? Deixa eu ver se eu consigo, irmão, porque no meu celular aqui está mostrando pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, dar um zoom aqui, para que vocês possam ver melhor. Deixa eu dar um zoom. Cadê onde eu dou zoom aqui? Aqui, o zoom. O zoom, para vocês poderem ver melhor. Eu acho que já dá. Esse zoom aí já dá. Ué, sumiu? Por que sumiu aqui? Por que sumiu a tradução lá? Ué, aqui, ó. A tradução sumiu. E eu não quero que a tradução suma. Eu quero que ela apareça. Quero que ela apareça aqui. Também eu dei 300%. 250 tá bom, que dá para vocês verem muito bem. Olha só, irmãos. Aqui, como vocês podem ver, Iesus. Aí quando você vai agora jogar para você poder ver o significado, olha o que vai dar. Presta bem atenção, irmãos. Aí, porque, por exemplo, o significado do nome está no próprio nome. Por exemplo, Yahshua Mashiach significa o Salvador, aquele que salva, entendeu? Mas olha o que significa, irmãos, Iesus, que é Jesus, traduzindo do latim para nós, para o português. Olha o que fica. Eu sou um porco, entendeu, irmãos? Eu sou um porco, é o que está dizendo ali. E nós não podemos fugir dessa estrutura. Aí você vem aqui, bota aqui, vai dar o que lá? Jesus. Vai dar Jesus, irmãos. Então, quem que inventou o nome Jesus? Foi a ponta pequena. Roma. Os papas. Vocês estão entendendo? Então, Iesus, na linguagem, no latim, é Jesus no português. Iesus. E vocês sabem que a missa era sempre rezada no latim. Ela não era rezada em outras línguas. Depois ela passou a ser rezada em outras línguas. Mas no começo sempre foi no latim. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Deixa eu também colocar mais uma vez, ó. Olha lá. Eu sou um porco. E nós sabemos, irmãos, é lógico que eu ainda vou fazer um estudo a respeito disso, a respeito da purificação do santuário, eu vou fazer um estudo aqui. Nós sabemos, irmãos, que deixa eu botar aqui. Nós sabemos que o santuário iria ser contaminado. O sacrifício contínuo ia ser deixado. Por que eu estou dando esse spoiler, essa palhinha num vídeo que eu vou falar de Trindade? Por quê?
Porque está ligado, irmão. Está tudo interligado. Se você descobrir, se você agora sabe que o nome Jesus Cristo, ele veio da Ponta Pequena, ele veio de Roma imperial e papal, e que os gregos endossaram, se você sabe que a origem desse nome veio desse lugar, veio dessa, como é que eu posso falar? Dessa instituição que as pessoas chamam de igreja e muitas das vezes fica por despercebido, porque nós conhecemos que existe a Babilônia mãe e existe a Babilônia filhas. As filhas de Babilônia. Quem são as filhas de Babilônia? São todas aquelas religiões que adotaram, que aceitaram esse Jesus aí que Roma trouxe. Todas as igrejas que aceitam esse Jesus, irmãos, elas se configuram como filhas de Babilônia. Essa é a realidade dos fatos. Essa é a realidade dos fatos. Então, as filhas de Babilônia, elas repudiam até algumas coisas de Roma, são contra algumas coisas de Roma, porque você sabe, né? Entre mãe e filha, às vezes tem umas discussões, uns desentendimentos. Isso acontece também no campo espiritual, no termo de igrejas. Você não vê? Não tem união de igreja aí, irmão. Nenhuma igreja é unida uma com a outra. Então, se o corpo do Mashiach precisasse da união desse corpo dessas igrejas aí fora, nunca que vai acontecer. Agora aqui, a igreja verdadeira, a igreja virtual, a igreja que não defende bandeira, que não defende rótulo, nós temos aqui, irmãos, os nossos irmãos que pregam essas palavras que eu estou pregando aqui. Eu tenho até divergência com alguns irmãos em relação a algumas interpretações, mas eles não deixaram de ser meus irmãos, eu não deixei de ser irmão deles, a gente interage junto, a gente não fala mal um do outro. Por quê? Porque existem pensamentos diferentes. E há um mandamento que nós temos que adorar a Yahweh de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Yahweh não exige que o adoremos com o entendimento do outro. Ele exige que você o adore com o seu entendimento, com o entendimento que você tem. É evidente que os nossos entendimentos, irmãos, existem equívocos. Às vezes a gente é equivocado em relação a uma doutrina e o outro irmão já não é, já prega lá certinho. Por exemplo, você quer ver? Eu era equivocado, irmãos. Eu era equivocado em relação à doutrina da Trindade. Eu achava que essa doutrina da Trindade ela era verdadeira. Mas ao analisar, ao estudar a vida do filho de Yahweh, a vida de Yahshua, o nosso Salvador, e até mesmo, irmãos, nesse Jesus aí, impostor. Por que eu falo que é impostor? Ele se apropriou das coisas que Yahshua, o Mashiach, fez, e o poder da Ponta Pequena, Roma, junto com os papas, pegaram todos os milagres de Yahshua, o Mashiach, e transferiram a autenticidade dele, a autoridade dele e a autoria desses milagres, tiraram de Yahshua, o Mashiach, e passaram para esse Jesus Cristo. É aí que está, irmão, o abominável da desolação que fala lá em Daniel. O tirar o sacrifício contínuo e prosperar. E qual o sacrifício que eles tiraram, que é contínuo? Apagar da existência do conhecimento bíblico e Yahshua, o Mashiach, e botar Jesus Cristo no lugar dele. Então eles tiraram o sacrifício contínuo. Por que eles tiraram o sacrifício contínuo? Porque Yahshua, irmãos, João 1,29, aponta para nós: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você olhar para a vida de Yahshua, você vai ver que o significado do nome dele, além de ser Deus salva, é também, irmãos, o Cordeiro. Porque o Cordeiro era o símbolo, era o tipo, apontava para Yahshua, apontava para Yahshua.
Então o cordeiro era o símbolo que apontava para Yahshua. Como o porco é o significado do nome Jesus. O significado do nome Jesus é porco. Se você puxar isso lá no latim, você vai ver. O significado é porco, irmãos. E Jesus, ele não pode ser significado. Ele não tem um significado daquele que tira o pecado. Se você for colocar para buscar, você viu? É porco. Essa que é a realidade, irmãos. É porco o significado do nome Jesus. Então o cordeiro foi tirado do sacrifício, ou seja, Yahshua, foi tirado o nome dele, colocado esse Jesus aí, cujo significado é porco. E nós precisamos buscar o entendimento dessas coisas. Porque, irmãos, além desse fermento, desse fermento aí, porque fermento nas escrituras, irmãos, ele se refere à doutrina. Lembra na discussão lá dos discípulos, reclamando porque não levaram o pão? Aí depois Yahshua falou para eles se guardarem, que não era para guardar, ele não estava falando ali de fermento que faz pão, mas o fermento dos fariseus, ou seja, as doutrinas dos fariseus. Sendo que dentro das doutrinas dos fariseus, irmãos, eles nunca ensinaram trindade. Os fariseus nunca ensinaram trindade. Os fariseus nunca ensinaram trindade. Trindade veio de Roma para cá. E nós, irmãos, ao analisarmos todo o ministério de Yahshua Mashiach, nós vamos ver que ele teve várias chances de mostrar para nós se a trindade era verdadeira. Ele teve chance de mostrar isso para nós. Ele teve chance de ensinar isso para nós, que a trindade é verdadeira. E ele não ensinou. Ele não ensinou, irmãos, que ele próprio deveria ser adorado e nem tampouco o Espírito Santo. Ele não ensinou nada disso. Essa que é a grande realidade dos fatos, irmãos. Tudo que ele ensinou para nós, ele ensinou perfeitamente. E nós agora vamos partir agora para Mateus 4:10. Ele teve uma oportunidade, irmãos, de mostrar ali na tentação que ele tinha que também receber adoração. E, no entanto, ele não ensinou, irmãos. Ele tinha oportunidade aqui, ó, em Mateus 4:10, de ensinar que ele deveria ser adorado. Mas olha o que ele falou para Satanás. Então disse Yahshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em outras palavras, ao Senhor Yahweh, porque o D aí está maiúsculo, irmãos. Está se referindo a Yahweh, porque quando você vê D minúsculo, está se referindo aos deuses que estão abaixo de Yahweh. Por exemplo, em Salmos 97:7, disse assim, que todos os deuses se prostem-se. Não é que todos os deuses o adorem. Porque lá em Hebreus, que tem lá uma passagem que diz assim, que todos os anjos o adorem. Aquilo é mentira, irmãos. Aquilo não está em conexão com o Salmo 97:7, que diz para nós o seguinte, ó, Salmo 97:7. Salmo 97:7 diz para nós isso aqui, ó. Confundidos sejam todos os que servem à imagem de escultura. Sejam todos eles confundidos. Que se gloriam de ídolos. Agora, olha o ponto e vírgula aí. Prostai-vos diante dele todos os deuses. Diante de quem? Que todos os deuses têm que prostrar. Prostrar, irmão, não é adorar. Vocês têm que lembrar bem disso. Prostrar não é adorar, não. O texto aqui está falando de quem? Prostai diante deles todos os deuses. Quem são esses deuses, irmãos? São os anjos. São os anjos que são esses deuses. Aqui o texto está dizendo claramente, prostrai-vos. Mas lá em Hebreus, diz adorai. Entende? Então, o texto lá em Hebreus,
É fermento, fermento dos fariseus, é doutrina falsa, porque não está de acordo com o Salmo 97,7, aonde Iau diz, prostai-vos diante dele todos os deuses. Quem são esses deuses? Os anjos. E olha o D minúsculo aí, entendeu? E até o D de Deus que Iauxa carrega, ele é minúsculo, porque ele é criatura, ele é anjo. O anjo do Senhor, que a Bíblia fala, é Iauxa. É Iauxa. E da categoria de todos os anjos, ele é o primeiro. Porque Iau o criou primeiro. Antes dele criar os anjos, Iau criou ele. Iauxa. Iauxa herdou o nome de Iau, que é sobre todos os nomes. Entende? Iauxa herdou o nome de Iau, que é sobre todos os nomes. Então, é categórico quando o texto nos ensina que é prostrar, não é adorar. Iau manda os anjos prostrar diante de Iauxa. Iau não manda adorar, porque a adoração só pode ele receber. Aí você vai para a Bíblia lá, essa mesma passagem, que é um cotprit da passagem de Hebreu, que eu não tomei o cuidado aqui de pegar, mas vocês conhecem. Vocês conhecem essa passagem, que lá diz assim, ó, que todos os anjos de Deus o adorem. Não é adore não, irmãos, é prostrar. Prostrar pode, porque se prostrar fosse adoração, os irmãos de José tinham cometido idolatria e José era culpado, porque José sabia que ele não podia ser adorado. Betseba se prostrou diante de Davi. Então prostrar é uma atitude de reverência. É uma atitude de reverência, prostrar. E Iau manda que todos os deuses prostrem-se diante de Iauxa. E Salmos 82, nós estamos aqui ainda no Salmo, vamos lá, Salmos 82, 82:6, olha que coisa bacana, que coisa maravilha, irmãos. Salmo 82:6. E eu disse, quem é que disse aí? Esse eu é quem? Iau. E eu disse, ou seja, Iau disse, vós sois deuses. Olha lá, irmãos, vós sois deuses. E todos vós, filhos do Altíssimo. Vocês estão vendo, irmãos? Iau está falando aqui, esse eu disse aqui é Iau. Você pode colocar bem categoricamente. Iau disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como qualquer homem. Todavia morrereis como qualquer homem, e cairei como qualquer dos príncipes. Entende? Qual foi o primeiro príncipe a cair? O anjo querubim. Foi o primeiro a cair, irmãos. Então Iau está dizendo aqui o seguinte, ó, eu sou Iau. Vós sois deuses. Ele não está dizendo que vós sois Iaus. Não. Vós sois deuses. Por que ele não podia dizer que eles eram Iau? Porque Iau só tem um. Nem falso tem para poder ser comparado a ele. Só tem um, irmãos. É um só, é único. Não existe falso. Entende? Então, quando ele coloca aqui a palavra Deus, observa que ela está em D minúsculo. Porque na Bíblia aparece a palavra Deus com D maiúsculo, se referindo à patente de criador que Iau tem. A patente de dono. Entendeu? Por exemplo, Deus é título, rei é título, Senhor é título, não é nome. Nome é diferente de título. Tá? Então, nós podemos ver aí, irmãos, que Iauxa não pode receber adoração. Por quê? Porque aqui, ó, e eu disse, vós sois deuses, com D minúsculo. Iauxa é anjo, ele é o anjo do Senhor. E na categoria, irmão, na categoria de seres criados, o anjo vem em primeiro. O anjo vem em primeiro na categoria de seres criados. Depois vem o homem, até onde está revelado para nós. Na categoria das criaturas,
A de anjo vem primeiro. Depois vem a de seres humanos, de homens. Entende? Depois vem a categoria de homem. Agora, em que categoria está Ial? O Criador do Universo. Porque Ial é o Criador do Universo, irmãos. Não é Ialcha. Ialcha foi o instrumento que Ial usou. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Efésios 3:9. Olha só. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Ial, em Deus, Ial, que tudo criou por meio de quem, irmãos? Por meio de Yahshua ou Mashiach. Entendeu? Quem foi que criou tudo, irmãos? Como a gente está vendo aqui, quem foi que criou? Ial. Por meio de quem? De Yahshua ou Mashiach. Entende? Agora, o próprio Mashiach, o próprio Yahshua, ele foi o primeiro da criação de Ial. O primeiro da criação de Ial. Apocalipse 3:14. Apocalipse 3:14. Yahshua foi o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro, por isso ele é o nosso irmão mais velho. Porque ele foi o primeiro, o primogênito, o único filho de Ial. Como assim o único filho? Dessa categoria. Porque ele foi o primeiro e foi criado pelo próprio Ial. Entende? O único filho. Aí Ial nos criou por intermédio dele, como a gente acabou de ler agora. E é por isso que ele é o nosso irmão, o primogênito, o primeiro. Ele é o primeiro. E merece todas as honras. E nós temos que o respeitar, irmãos. Porque ele está na categoria de irmão, isso não configura que eu possa desrespeitar, desonrar o meu irmão mais velho. Ele é meu irmão mais velho, eu tenho que respeitá-lo. Entendeu? Aqui, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Por que o anjo está escrevendo isso, irmão? Para a igreja de Laodiceia. Justamente para a igreja de Laodiceia. Por que ele está escrevendo isso justamente para a igreja de Laodiceia? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Ial, de Deus. Está com D maiúsculo aí, eu posso falar Ial. O princípio da criação de Ial. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que ele diz isso logo para Laodiceia? Porque Laodiceia é a igreja que nega, que não confessa o nome de Yahshua. Ela confessa esse nome aí, Jesus Cristo, mas o nome Yahshua, a igreja de Laodiceia não confessa. Não recebe, não apresenta nos cultos, não tem reverência com o nome de Yahshua. Ela faz reverência e até adora o nome do porco lá. Irmão, até adora o nome do porco. E qual é o nome do porco? Jesus. Não foi isso que a gente acabou de ver agora? Ainda há pouco, no significado lá. Ieso, no latim, é Jesus no português. Aí você vai buscar a tradução, o significado, melhor dizendo, vai aparecer lá, eu sou um porco. Porco. Deixa eu ver se ainda está aqui. Eu acho que eu não tirei, não. Eu acho que está aqui ainda. Olha lá. Eu sou um porco. Porco. Aí você agora vem aqui, ó. Porque você teve que pedir aqui o significado do nome. Agora você vai pedir a tradução ou a transliteração do nome. E Jesus, olha lá quem que aparece lá. Não aparece Jesus? É o que aparece lá. Agora, quando você faz isso aqui, ó, para buscar o significado, eu sou um porco. Porco. Quem está adorando a esse Jesus, está dizendo que é um porco. Porque o próprio Jesus, na tradução dele aí, na tradução não, buscando o significado, é porco. Essa que é a grande realidade dos fatos. E Yahshua, ou melhor, Ial, aceita porco, irmãos?
Ele aceita porco? Vou fazer uma pergunta para vocês. Ele aceita porco? Sim ou não? Ele aceita porco como sacrifício? O que ele aceita como sacrifício? Ele aceitava, mas como sacrifício dentro do templo, ele aceitava apenas as ovelhas, irmãos. Ele só acertava touro, aceitava bode, carneiro, mas dentro do templo era apenas ovelha. Entendeu? E também, irmãos, nós temos que analisar a estrutura toda dessas coisas. Aí vem Roma papal e Roma imperial, introduz esse Jesus, profana o lugar santo. Quem é o lugar santo, irmãos? Quem é o santuário? É um espaço cercado por parede? Quem é o santuário? É um espaço cercado por parede? O santuário somos nós, irmãos. Nós somos o santuário. E até agora, eu ainda tenho o que ser purificado na minha pessoa. Por quê? Porque eu ainda trago já saí de dentro de Babilônia, não pertenço mais à Babilônia. Mas a Babilônia ainda, ela não saiu de dentro de mim por completo. Entendeu? Porque ainda tem coisa, ainda tem fermento dos fariseus, eu sei que tem. E eu só vou conhecendo, cada vez que eu for estudando a Bíblia, eu vou reconhecendo os fermentos dos fariseus que existia dentro de mim. Dentro do meu entendimento, da minha aceitação religiosa. Você quer ver um fermento que tinha dentro de mim, mas graças a Ial e também a Yahshua Mashiach, já não tem mais, irmãos? Eu acreditava na Trindade. Eu acreditava que Yahshua era Deus no mais pleno sentido da palavra. Ele até Deus ele é, mas com D minúsculo. Não no pleno sentido da palavra. O único que é Deus no pleno sentido da palavra é Yahweh. Yahweh é Deus no pleno sentido da palavra. Porque quando aparece Deus lá, parece sempre, quando se refere a Ele, quando está envolvido Ele, parece sempre com D maiúsculo. Nunca com D minúsculo. Yahweh é Deus no mais pleno sentido da palavra. Por quê? Por que Ele é Deus? Porque Ele é divino, Ele é o Criador de todas as coisas, e tem que ser com esse D maiúsculo aí mesmo, não pode ser D minúsculo não. E quando Ele disse lá no mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Ele não podia falar, não terá outros Iaus diante dele. Sabe por que Ele não podia falar aquilo, irmão? Porque não tem Iau nem falso. E você pode referir lá quando Ele fala de classe, quando fala vós sois deuses, observa que é com D minúsculo. Ele não podia ali também dizer vós sois Iaus. Não é, porque só tem um. Iau só tem um. Único nome. Não pode ser misturado. No sentido espiritual, para dar sentido de adoração, nem tão pouco. Nem tão pouco, irmãos. Então Iau só tem um. E é o único que recebe o título de Deus com D maiúsculo. E a parada lá, a situação lá de Zeus, como Deus lá da mitologia grega, aquele Zeus é Zeus mesmo, porque só tem Z ali. Ele não pode ousar botar D para se referir a ele. Não é. Quando você lê Deus na Bíblia, você não está falando Zeus. Zeus é Zeus. Você não está dizendo Zeus. Porque Deus é um título. E só Iau pode receber. E tem que ser com D maiúsculo. Porque esse título está relacionado a quem? A Iau. Esse título não está relacionado a Zeus. O título está relacionado a Iau. Não está relacionado a Zeus. Entende isso? Esse título aí de Deus só é aceitável em Iau, não em Zeus. Porque Zeus é Zeus, irmãos. Zeus não é Deus. Ou você quer dizer para mim que Zeus, ele é divino, então ele tem um outro nome, igual ao Iau. Iau é divino. E ele é Deus. Com esse D maiúsculo aí. Está entendendo? Então, por isso lá no mandamento ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E está correto.
Ele não podia falar não terá outros Iaus, porque não tem Iau. Iau só ele é Iau. Só ele é Iau. Não tem. E nós precisamos, irmãos, estar dentro dessa estrutura, dentro dessa engrenagem, conhecer essas coisas, para não deixar essa doutrina de trindade arrebentar com tudo, porque essa doutrina de trindade, irmãos, ela arrebenta com tudo. Ela tira todo o entendimento que você precisa ter para se livrar desse fermento. Um pouquinho de fermento, o que faz com a massa? O apóstolo Shaul diz o quê? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E esse fermento aí, dos fariseus, dos romanos, dos gregos, a Bíblia está toda gregarizada. Toda gregarizada, toda romanizada, com os fermentos que eles colocaram nela. Um pouquinho de fermento leveda o quê? Leveda toda a massa. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E vamos avançar, irmão, vamos avançar. Vamos avançar. Mateus 4:10, agora a gente vai em Mateus 4:10. E ali, se ele, Iauxa, tinha que ser adorado, então ele perdeu uma oportunidade de ensinar essa doutrina, que ele tem que ser adorado. E Iauxa, em tempo, lugar nenhum, ensinou que ele tem que ser adorado. Ele sempre levou a adoração para Iau, nunca para ele. Então disse Iauxa: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, ao Senhor teu Iau, que isso aí você pode botar Iau, porque está D maiúsculo, entendeu? Mas Deus é título, e ele é o Deus dos deuses. Por quê que ele é o Deus dos deuses? Por quê? Por que Iauxa falou para Maria: não subi ao meu pai e ao teu pai, ainda não subi ao meu Deus e ao teu Deus. Entende? E ele podia ter falado: não subi ao meu Iau e a teu Iau. Mas aí ele está se referindo ao título, a posição dele acima de todos os deuses. E acima até dele mesmo, de Iau. Entendeu? Então, irmãos, aqui então, se Iauxa fosse para ser adorado, ele perdeu a oportunidade. Porque ele podia dizer então aqui: somente a Iau adorarás, e somente a Iauxa, o Machia, seu filho, e ao Espírito Santo adorarás. Ele ensinou isso aí, irmãos? Ele ensinou isso aí? Hã? Ele ensinou ou não ensinou? Claro que não. Ele disse que ele é o único Iau, o único Deus. E só ele merece ser adorado. Ele aqui, ó, está se excluindo. Ele está se excluindo, irmão. Se ele merecesse ser adorado, ele próprio ia ensinar essa doutrina. Jamais ele ensinou. Jamais ele ensinou essa doutrina. Nós, no começo do vídeo, nós lemos que a vida eterna é essa, em conhecer a Iau como o único Deus verdadeiro e a Iauxa, seu filho que enviaste. Porque ao conhecer o filho, irmão, você não vai praticar idolatria. Você não vai adorar o filho. Lembra que o apóstolo diz: adoraram mais a criatura do que o Criador. Lembra disso? Por que eles adoraram mais a criatura do que o Criador? É o que a gente vê nas igrejas, irmãos. E nesse caso aí, está adorando uma criatura, um ser que como pessoa nunca existiu. Esse Jesus Cristo aí nunca existiu. Nunca. É um nome inventado. É uma pessoa inventada por Roma e endossada pela Grécia, pelos gregos. Entende isso? Nem existiu esse Jesus aí. Esse Jesus nunca passou sobre a terra, irmãos. Porque ele nunca existiu. Esse Jesus Cristo aí não. O que configura o filho de Iau é Iauxa, o Machia, o nosso Salvador. E que foi preso, irmãos, ou melhor, que foi pregado no madeiro. Não foi pregado numa cruz. Você vê tantas coisas que a gente tem que ser purificado, de ensinamentos falsos, de doutrinas falsas. O nosso Salvador, ele não foi pregado numa cruz. Ele foi pregado no madeiro. Vamos deixar as Escrituras mostrar para nós?
Vamos ler lá em primeiro, irmão. Primeiro nós vamos ler Números. Nós vamos ler Números 21, 4 e 9. Números 21, 4 e 9. Eu não quero deixar que o vídeo avance muito não, irmãos. Mas eu sei que aqueles que estão sedentos para entender a palavra de Ial, aqueles que querem ser livres da grande tribulação que vai vir, porque a igreja de Laodiceia vai passar por ela, irmãos. A igreja Filadélfia não. Depois eu vou deixar um card aqui em cima, no final do vídeo eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo que eu falo da igreja de Filadélfia. E vocês vão entender por que ela não vai passar pela tribulação, ela vai ser tirada antes da tribulação. A igreja de Filadélfia, não a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia vai passar pela tribulação. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele... Deixa eu botar aqui, irmão. Angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Ial e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então Ial mandou entre o povo serpentes. Ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra Ial e contra ti. Eu estou evitando aqui de falar Senhor, irmão, para poder avivar na mente de vocês que é Ial. Porque Senhor, em termos espirituais, deixa eu dar uma parada aqui para explicar isso. Senhor, em termos espirituais, você pode estar falando de Baal. Por isso eu vou dar um conselho a você. Quando você for abençoar o seu filho, você fala assim: que Ial te abençoe, em nome de Yahshua Mashiach. Que ele te abençoe. Entendeu? Eu já pedi até isso à minha mãe. Mãe, que eu tomo bênção à minha mãe. Aí a minha mãe, ela falava: Deus te abençoe. Não era errado, porque só que acontece que existe vários deuses. Aí não tem como. Você tem que ser o máximo específico. Aí eu falei para minha mãe: mãe, quando eu falar com a senhora, quando eu tomar bênção, mãe, bênção. Aí a senhora vai dizer: que Ial te abençoe, meu filho. Entendeu? Aí se ela quiser acrescentar, se não for muita coisa para a mente dela, eu falei para ela: oh, mãe, a senhora fala que Ial te abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Mas já está simples, só de falar Ial te abençoe já é simples. Entendeu? Vamos lá. E contra ti, ora a Ial, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse Ial a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, ou ele tendo sido picado, olhar para ela. Então, irmãos, olha bem aqui aonde Ial mandou Moisés colocar a serpente. Faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Estão entendendo, irmãos? O porquê que não é cruz? Porque tem misticismo, irmão, na cruz. Se você for procurar a história sobre cruz, você vai encontrar muito misticismo. E o madeiro é o lugar aonde a serpente foi colocada. E também aonde Yahshua foi pregado. Yahshua não foi pregado numa cruz, irmãos. Deixa que Yahshua mesmo responde para nós. Vamos ver isso lá agora em João 3, 14 a 18. João 3, 14 a 18. João 3, 14 a 18.
E como Moisés, olha só, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja como, irmãos? Levantado. Está vendo? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque o que não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Então, irmãos, deixa eu colocar aqui, antes de eu concluir o vídeo, colocar no texto de abertura, que foi João 17:3. Então, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahshua a quem enviaste. Porque ao conhecer Yahweh, você vai saber que ele é digno de nossa adoração, que nós temos que adorar a ele só, somente a ele. E amar e respeitar e honrar a Yahshua. Esse Jesus aqui, ó, esse e a Jesus Cristo a quem enviaste, esse aqui é o porco. É o porco. Porco, presta atenção. Ao adorar, que não deve nem ser adorado, nem Yahshua o Mashiach deve ser adorado, irmãos. Quanto mais esse porco aí. Quanto mais esse... Não sou eu que estou dizendo, não. Vocês me desculpem, me perdoem. Vocês que ainda acreditam nessa mentirada aí de Roma, porque a história da cruz, eu já provei para vocês que cruz é fermento, é doutrina de fariseu, é doutrina de Roma. Não é nem dos fariseus, é Roma. E Yahshua não foi pregado numa cruz, ele foi pregado no madeiro, assim como a serpente, só que a serpente, ela, acredito eu, na minha ignorância, para colocar aquela serpente no madeiro, eu acredito que quando Moisés acabou de fazer a serpente, deve ter feito uma argolazinha para poder pregar ela lá naquela haste. Porque a haste, irmãos, a haste não era de bronze, a haste era de madeira. Não havia necessidade de fazer uma haste de bronze. E Yahshua disse o que para Nicodemos? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Entende, irmãos? Quem ensina para você que ele foi pregado numa cruz, está mentindo. É mais um fermento dos fariseus. A serpente foi colocada numa haste ou numa cruz? Colocada num madeiro ou numa cruz? A serpente, irmãos, tinha braço? Aquela serpente que Moisés fez? Ela tinha braço? Para que ela fosse colocada numa cruz? Não, irmãos. A serpente é um bicho roliço e comprido. E aqui, acredito eu, que Yahshua foi aqui assim, ó, assim, ó. E aqui, ó, não foi na mão, porque senão o peso do corpo rasgaria a mão. Não foi na mão, foi aqui, ó, no pulso. Aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Aí o furo, ó, feito aqui, porque aqui não tem estrutura para aguentar peso. Aí alguém pode dizer assim, mas a perna dele lá aguentaria. A perna podia até aguentar, porque ela estava lá embaixo, presa pelos calcanhar, e não é em cima do pé não, tá, irmãos? A ferida, os cravos, não foram cavados em cima dos pés. O que as escrituras afirmam que a serpente, o filho da serpente ia fazer?
ia ferir o calcanhar. Eu esqueci aqui de pegar aqui imagem de ossos encontrados com furo bem no calcanhar. Aonde a serpente iria picar ele, irmão? No calcanhar. E ele ia esmagar o que da serpente? A cabeça. Você está entendendo? Então, os pregos não foram em cima do pé, foram no calcanhar. Entendeu bem? Então está cheio de fermento de fariseus, mas as escrituras estão cheias de fermento. E nós temos que ficar livres desses fermentos. Esses fermentos de fariseus, irmão, não podem fazer parte de nossas vidas, não. Esses fermentos dos fariseus, nós temos que desvencilhar deles, sair fora deles, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento da palavra de Yahweh. E ter o agrado do nosso irmão mais velho. Observe, irmãos, que Yahusha é o nosso irmão mais velho. Ele não é o nosso pai. Lembra que ele mesmo disse? A ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai. Entendeu isso? A ninguém chameis pai, porque um só é vosso pai. Então, se vocês estão com alguma dúvida a respeito disso aí, essa doutrina da Trindade, irmãos, ela é satânica. Ela é fermento que leveda toda a massa. Mas você mesmo for honesto com você mesmo, procura na sua Bíblia onde que Yahusha exige adoração ou aponta que ele deve ser adorado. Irmãos, ser honrado é uma coisa, ser adorado é outra. E o próprio Pai disse que assim como vocês honram o Pai, vocês devem honrar o Filho. Honrar. Não é assim como vocês adoram o Pai, vocês devem adorar o Filho. O Pai nunca ensinou isso não, irmãos. O Pai até fala de honra. Assim como vocês honram o Pai, vocês devem honrar o Filho, porque ele é o primogênito, é o irmão mais velho de vocês. Mas nunca você viu o Pai falando assim como você adora o Pai, você deve adorar o Filho. Porque adoração, irmãos, não é honra. Adoração não é a mesma coisa que estar honrando uma pessoa. Quando você está adorando uma pessoa, você não está honrando aquela pessoa no sentido de honra da palavra. É muito mais, a adoração é muito mais do que honrar. A adoração é muito mais do que você honrar. A adoração, irmãos, é você dizer que ele é teu único e que você só obedece a ele. Que você não obedece a outro, você só obedece a ele. Honrar, você pode honrar. Por exemplo, você pode não gostar de uma pessoa, mas ser obrigado a prestar uma honra para ela. Não vê lá Mardoqueu lá? Não vê Mardoqueu? Não vê lá o Ramã? O Ramã, ele teve que honrar Mardoqueu. O Ramã teve que honrar Mardoqueu, saindo com um cavalo, a história lá de Esté, gritando pela praça, pelas ruas. Assim se deve fazer a um homem amigo do rei. Eu estou aqui colocando numa tradução, numa linguagem de agora, irmãos, porque eu não estou aqui com o texto aberto, até porque eu não me lembro a passagem onde é que está. Sei que está no livro de Esté. E o que que acontece? Yahweh fala isso, que nós devemos honrar o Filho como a gente honra ele. Mas Yahweh nunca falou, irmãos, que nós devemos adorar o Filho. E nem tampouco o Filho falou que nós devemos adorar a ele mesmo. Entende isso? E então essa trindade aí, irmãos, é doutrina satânica. É doutrina que desmonta tudo, que arrebenta com tudo, que acaba com tudo. Em contexto de adoração, em contexto de reverência e respeito a Yahweh. Que ele nos abençoe, que ele faça resplandecer sobre nós a luz do rosto dele, irmãos. Que ele diga para nós sempre aonde nós temos que ir, o que nós temos que fazer. E eu quero te pedir aqui, eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas eu sei que Yahweh vai conduzir você a se inscrever. Aqui, ó, bem aqui embaixo aqui, tem
um botãozinho vermelho. Se você tiver com tela cheia, você vai ver ele. Se você tiver com a tela normal, você não vê não. Aí você pode clicar em cima desse botãozinho vermelho que tem aqui, que você vai conseguir se inscrever no nosso canal e já vai estar fazendo parte da pregação do verdadeiro evangelho. É esse verdadeiro evangelho que tem que ser pregado, que ainda ninguém está pregando, irmãos. Só nós, a igreja de Filadélfia, nós que pregamos o nome de Yahshua, o Mashiach, e também de seu pai, Ial, nosso pai também. Então, nos ajude aí, irmãos. E se você quiser ajudar também financeiramente, eu também vou deixar um Pix aí na descrição. Se você quiser ajudar, doe quanto propor o seu coração. Qualquer doação que você fizer, você também vai estar pregando o evangelho e também vai estar ajudando o nosso ministério aqui. Que o grande Ial nos abençoe em nome de Yahshua. Amém.